Curiosidades Bíblicas. Boa tarde! Está começando mais um programa Curiosidades Bíblicas. Sejam bem-vindos. Acomodem-se. Gire o telefone para a posição paisagem para a tela ficar full. Estamos apresentando uma série onde você poderá conhecer toda a Bíblia Sagrada de forma explicada, capítulo a capítulo. Ontem apresentamos o primeiro episódio da série, onde tratamos os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. Se você não assistiu, corre lá e assista antes desse aqui, para você não ficar perdido. Já vai deixando seu like para nos ajudar no engajamento. Segue, curta e compartilha o canal com todos seus amigos e parentes. E bora para o capítulo 2 da série, tratando os capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Explicando o capítulo 4 de Gênesis. O versículo 1 nos conta que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Logo depois nasceu Abel. Os 2 irmãos seguiram caminhos diferentes. Caim tornou-se lavrador, enquanto Abel se dedicou ao pastoreio de ovelhas. Quando chegou o momento das ofertas, algo interessante aconteceu. Abel trouxe as primícias do seu rebanho, os melhores cordeiros, demonstrando seu amor e dedicação a Deus.
Já Caim ofereceu frutos da terra, mas não necessariamente os melhores. O Senhor atentou para a oferta de Abel, mas não para a de Caim, pois era uma questão de atitude do coração, não apenas do presente em si. Caim ficou furioso porque seu orgulho foi ferido. Em vez de refletir sobre sua própria atitude, deixou o ciúme e a inveja dominar em seu coração. Deus até o advertiu sobre o pecado que estava à porta, mas Caim não deu ouvidos. Movido pela ira, Caim tramou contra seu irmão e o matou no campo. É importante notar que este foi o primeiro homicídio registrado na história bíblica. Muitos se perguntam sobre a existência de outras pessoas e cidades naquela época. A Bíblia não registra todos os filhos de Adão e Eva, apenas os mais relevantes para a narrativa. Gênesis 5:4 menciona que eles tiveram outros filhos e filhas, que se multiplicaram rapidamente. Quanto ao sinal que Deus colocou em Caim, a Bíblia não especifica exatamente qual era. Sabemos apenas que era uma marca de proteção para que ninguém o matasse, demonstrando a misericórdia divina mesmo diante do pecado. E não, Caim não vive até hoje. Como todos os homens daquela época, ele viveu sua vida e morreu, conforme registrado nas Escrituras. Esta história nos ensina lições valiosas sobre as consequências da inveja, a importância da atitude correta diante de Deus e seu amor mesmo quando falhamos. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Explicando o capítulo 5 de Gênesis. Sabe aquela sensação de folhear um álbum de família antigo? É exatamente isso que encontramos aqui. O capítulo começa nos relembrando que Deus criou o homem à sua semelhança e os abençoou. Adão viveu 930 anos e teve Sete aos 130 anos.
É impressionante, não é? Seth, por sua vez, viveu 912 anos e teve Enos. E assim vai seguindo uma incrível linha do tempo. Uma curiosidade interessante é sobre Enoque, o sétimo na linhagem. A Bíblia diz que ele andou com Deus e não experimentou a morte. Foi simplesmente levado. Que testemunho incrível de uma vida dedicada ao Senhor. Metusalém, filho de Enoque, é conhecido por ter sido o homem que mais viveu na história, 969 anos. Já pensou? Ele foi pai de Lameque, que por sua vez gerou Noé. Noé, cujo nome significa descanso, veio ao mundo quando seu pai tinha 182 anos. E é aqui que o capítulo termina, preparando o cenário para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, a Arca de Noé. O que mais me impressiona neste capítulo é como Deus manteve sua promessa de preservar uma linhagem fiel, mesmo em tempos difíceis. É um lembrete de que o Senhor é fiel em suas promessas. Cada nome mencionado não é apenas um registro histórico, mas uma peça importante no plano de Deus para a humanidade. É incrível como podemos ver a mão do Senhor guiando a história desde o princípio. Gostaram demais esse episódio? Muito interessante, não é mesmo? Agradeço por ter assistido até o final. Espero que você acompanhe nosso próximo capítulo. Não esquece de nos ajudar. Fico muito grato. Que Deus vos abençoe. Tchau!